Olá, catequizandos! Neste dia 15 de outubro foi comemorado o dia de Santa Teresa d'Ávila. Esta grande santa é doutora da Igreja, o que significa que sua teologia foi reconhecida pela singularidade e importância. Os doutores da Igreja não inventam doutrinas, mas eles nos mostram e nos ensinam com inteligência a profundidade da religião católica em suas obras. Santa Teresa tem como obra mais famosa o livro Castelo Interior, que fala de como devemos agir para atingir a santidade perfeita e quais são os 7 estágios dessa santidade. Nesta obra, há um castelo com 7 moradas, ou seja, 7 estágios de santidade, e no centro dele reside Deus. Nosso objetivo, como filhos de Deus, é atingir a 7ª morada. Para isso, é necessário entrar no castelo, estando em estado de graça, ou seja, limpos do pecado com a confissão e a comunhão, e então irmos atravessando as moradas pelo crescimento na caridade, no amor e principalmente no desapego aos pecados e às coisas do mundo. Para quem quiser conhecer mais sobre essa espetacular obra, temos um vídeo aqui no canal explicando, vou deixar o link para vocês. Vamos conhecer esta grande doutora? Teresa nasceu em Ávila no dia 28 de março de 1515. De família nobre, era uma menina de personalidade. Encantada pelas histórias dos santos e por amor a Jesus Cristo, com apenas 7 anos de idade, fugiu de casa para buscar o martírio. Moça, Teresa era extremamente bonita e vaidosa. Namorou e se apaixonou. Aos 13 anos de idade, perdeu a mãe e aos 16, o pai a colocou num mosteiro para resguardar a honra da filha. No início, ela foi resistente, não queria ser freira. Mas, com o passar do tempo, esse desejo foi crescendo e tomou conta do coração dela. Com 20 anos de idade, Teresa entrou para o Carmelo e viveu lá até os 39 anos. Ela dizia ser uma monja medíocre, mas após a cura de uma doença, Teresa experimentou o matrimônio espiritual. Essa não é bem tradicional, é uma imagem que nós adquirimos no Carmelo de São José, na Espanha, em Ávila, quando nós fizemos uma peregrinação. Então, mas tem as características, então o hábito marrom, carmelita, a capa, né, o véu preto e as 2 características. Então, Santa Teresa tem o livro nas mãos, significando a palavra da vida, a palavra que é o próprio Deus, e a pena, né? Então, ela é mestra, escritora, né? Mestra de espiritualidade, então ela sempre vai aparecer com a pena, e doutora. Então, acho que esse é o simbolismo, né, por isso que é chamada de doutora e patrona dos professores. Santa Teresa teve a visão de um anjo transpassando o seu coração com uma lança. Esse é um fenômeno místico chamado de transverberação. E esse fenômeno também deixou uma marca física no coração dessa mulher de fé. Em Salamanca, na Espanha, está parte do coração de Santa Teresa e nele uma fenda que o transpassa. Santa Teresa morreu no dia 4 de outubro de 1582, pronunciando as seguintes palavras: "Sou filha da Igreja". Ela foi beatificada em 1614, canonizada em 1622 e proclamada doutora da Igreja em 1970. A devoção, né, assim, a Santa Teresa, ela difere dos santos mais tradicionais porque ela não propõe uma fórmula e busca imediata de recompensas, mas ela propõe um encontro verdadeiro com Deus que passa por esse mergulhar, né? Então, acho que a obra de Santa Teresa, a proposta dela,
é que a gente possa descobrir que nós já estamos com Deus, Deus está em nós, mas é preciso descobrir e tomar consciência. Ali, o que é que Santa Teresa d'Ávila, a grande Teresa, a santa espanhola do século XVI, tem para nos ensinar? Bom, primeiro, Santa Teresa é um grande fenômeno na história da Igreja, porque, ao contrário de outros santos, ela se santificou, digamos assim, quase que em público. Sim, porque ela viveu numa época em que Deus, na sua providência, não permitiu que ela tivesse diretores espirituais disponíveis. Mas como ela recebeu enormes graças espirituais na vida de oração, ela foi levada pela necessidade a escrever tudo isso no seu famoso livro da vida. Então nós ficamos sabendo, pela primeira vez na história, com detalhes, como é que um santo se santificou. Ela foi traçando o caminho. Como foi que ela se santificou? E existe uma passagem no livro da vida, capítulo 7 do livro da vida, que é importantíssimo para todos nós. Santa Teresa mostra como ela, embora fosse uma mulher boa, que nunca cometeu um pecado mortal, que tinha uma vida de oração generosa, como é que ela ficou durante mais de 15 anos empacada, bloqueada, sem fazer nenhum progresso espiritual, sem passar para a vida de santidade? No capítulo 7 do livro da vida, ela diz que foi a tibieza, ou seja, esta coisa de querer amar a Deus, mas ao mesmo tempo querer amar e ficar apegada às coisas do mundo, que fez com que ela não progredisse. Esta mornidão. Quando você mistura o quente e o frio, você dá o morno. Quando você quer servir a dois senhores, você dá isto, o ambíguo. E Santa Teresa d'Ávila diz, olhando para trás, vendo todo o sofrimento que eu passei durante esses anos em que eu queria servir esses dois contrários, tão opostos entre si, eu fico admirada de ver como é possível uma pessoa sofrer durante tanto tempo e não tomar uma atitude para deixar essas correntes, deixar essas cadeias que me acorrentavam. Ali, o grande desejo de Santa Teresa d'Ávila de querer ser de Deus fez então com que ela fizesse essa grande passagem. Jesus visita a própria Teresa numa visão espiritual, mostrando que essa mania, essa coisa de querer contentar ao mundo, contentar os desejos dos pequenos prazeres e apegos do mundo, nada de pecaminoso, não, mas como é que isso impedia o progresso espiritual dela? Soltar as amarras e ser toda de Deus. Esse é o segredo dos grandes santos. O segredo dos grandes santos são os seus grandes desejos. O grande desejo de céu, o grande desejo de estar unido a Jesus. O itinerário de cada santo pode ser diferente. Pode ser que Deus faça isso na tenra idade, como fez com Teresinha de Lisieux. Pode ser que Deus faça isso aos 39 anos, como fez com Teresa d'Ávila. No entanto, a receita é a mesma. O segredo é o mesmo. Desejo de se unir a Deus e de pagar o preço dessa união. Querer estar com Deus e se entregar a Ele, porque Ele é a nossa felicidade. Para vós nasci, nos recorda a grande Teresa d'Ávila. Para Jesus, para Deus que nós existimos. E para isso que nós viemos ao mundo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Palavra de vida eterna, do Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Perguntas provocantes e talvez fiquem sem resposta. Mas é bom para nos balançar. Ele vai encontrar fé sobre a terra quando ele vier? Certeza de que ele vai voltar? E por isso nós rezamos na igreja todos os dias: Vinde, Senhor Jesus, um dia o Senhor vai voltar. Outra certeza importante é que não sabemos qual é este dia. Mas aí vem o terceiro ensinamento muito importante. Jesus até contou a parábola dizendo a finalidade. O evangelista diz que ele contou a história sobre a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Rezar sempre e nunca desistir, sabendo que Deus cuida de nós, sabendo que Ele não nos abandona. O exemplo é carregado de significados, porque um juiz que deveria ser exatamente o homem do equilíbrio, da prática verdadeira da justiça, muitas vezes é tendencioso. E é o tipo desse juiz que aparecia no Evangelho, que não respeitava homem algum e nem temia a Deus. E, no entanto, aquela mulher com a insistência, ela conseguiu aquilo que precisava. Coragem para insistir, estamos terminando mais uma semana. Coragem para rezar, e rezar sempre, rezar com toda a nossa confiança. É palavra de vida eterna. Nada te perturba.